Está no ar o podcast sobre a pesquisa Ausência Paterna, Consequências na Vida Adulta, com a apresentação de Eroni Dantas da Costa, estudante do terceiro semestre de Psicologia pela Faculdade SCOM, Instituto Superior Conamande, Brasília, Distrito Federal. A ausência paterna na infância e na adolescência tem grandes desdobramentos na vida adulta, repercutindo no seu desenvolvimento afetivo, cognitivo e social. Essa ausência pode ocorrer em diversas situações, desde a gestação, morte da figura paterna, no divórcio e até mesmo com um pai presente fisicamente. As consequências dessa ausência podem ser notadas no desenvolvimento do indivíduo? Podem gerar graves consequências na vida adulta e principalmente na adolescência? Quais os impactos e suas consequências psicossociais provocadas pela ausência paterna na vida dos filhos? A construção da paternidade partindo do conceito psicanalítico requer uma reflexão sobre a importância da presença paterna como um dos processos mais importantes na vida da criança e do adulto. As obras de Freud remetem muito bem através da teorização sobre o processo de Édipo e sobre o narcisismo à constituição da subjetividade do sujeito, a forma como os pais vivenciaram seus processos de filiação, incluindo seus conflitos inconscientes a partir da relação com seus próprios pais, é que irá definir, facilitar ou dificultar o vínculo afetivo para com seus filhos. A família é um agente socializador e a constituição da base referencial para que os filhos possam se desenvolver e viver em sociedade. Os objetivos específicos desse estudo é apresentar as consequências psicológicas causadas pela ausência paternal, identificar a presença ou ausência de problemas no desenvolvimento da fase adulta, relacionar as características dos adolescentes comprometidos por essa falta de paternidade. Este projeto de pesquisa bibliográfica mista, que gerou uma entrevista de campo abordando a importância da figura paterna no desenvolvimento e os impactos que carregam até a vida adulta, percebe-se que na atual realidade de diversos adultos existe um impacto que acarreta diversos transtornos psicológicos. Para essa pesquisa, utiliza-se como instrumento um questionário com proposições referentes ao tema, sem identificação e comparação de dados presentes em obras literárias e científicas. Trata-se de uma pesquisa quantitativa onde foram coletadas respostas subjetivas e interpretadas, com média de idade de adultos entre 20 e 50 anos, no total de 13 pessoas, todos com a mesma vivência da ausência paterna. O instrumento utilizado para avaliar esses fatores contém 12 perguntas obrigatórias, com 5 níveis de satisfação, desde concordo plenamente até discordo plenamente. A coleta foi feita por meio de um formulário do Google Forms, enviado virtualmente e sua identidade preservada, com suas respostas anônimas. A pesquisa coletada obteve 13 respostas, sendo que 11 respondentes eram do sexo feminino e 2 do sexo masculino. No tocante à idade, 61,5% estavam inseridos na faixa etária dos 21 aos 30 anos, 30,8% na faixa dos 31 anos a 40 anos e apenas 7,7% na faixa dos 41 aos 50 anos. Percebe-se ao analisar esses primeiros dados que a ausência paterna parece ser inversamente proporcional à faixa etária da população pesquisada, ou seja, quanto menor a idade, maior a ausência paterna, o que parece ser um problema que tem de ser agravado nas gerações mais novas, talvez pelo fato dessa nova categoria de adulto, o adulto emergente, não carregar consigo as responsabilidades inerentes a uma pessoa adulta. Dos participantes na pesquisa, 92,3% dos respondentes discordaram plenamente em ter um pai presente na infância. O percentual caiu para 84,6% quando a pergunta remetia a ter um
pai ausente na infância. A ausência ou a falta de presença foi entendida como a mesma coisa pela grande maioria dos participantes. Com relação à influência exercida na vida adulta pela presença do pai na infância dos participantes, houve uma mediana nas respostas, de forma que exatamente a metade das pessoas entendem ter sido influenciadas pela presença do seu pai na infância. O interessante neste ponto é perceber que, ainda que mais de 90% das pessoas tenham afirmado ter um pai ausente na infância, mais de 46% afirmaram ter sido influenciados na vida adulta pela presença do pai na infância, o que evidencia que, apesar de afirmarem ter tido um pai ausente, esse percentual em algum momento na infância teve a presença do pai, mas não foi significativa a ponto de suprir a ausência que se estabeleceu após essa breve presença. Já com relação à influência na vida adulta, motivada pela ausência paterna, mais de 92% dos respondentes afirmaram que essa ausência influenciou de alguma forma a vida adulta. Note-se que, quando o pai é ausente, a influência exercida por essa ausência sobre a fase adulta do filho é significativa. Porém, quando o pai é pouco presente, essa pouca presença confunde-se com a ausência, e a influência desta pouca presença não é tão relevante. 84,7% dos respondentes não costumavam ver o pai na infância e adolescência com frequência, e mais da metade desse percentual, 61,6%, considerou que essa ausência afetiva provocou riscos para o seu desenvolvimento geral. Um percentual um pouco menor, 53,9%, atribuiu à ausência física do pai riscos para o seu desenvolvimento geral. Isso demonstra que a ausência afetiva é mais significativa para os participantes da pesquisa do que a presença física do pai. Com relação aos sentimentos vivenciados por quem vivenciou a ausência paterna, 53,9% relatam ter sentido o sentimento de abandono e 61,6% os sentimentos de rejeição e de culpa. Porém, é a tristeza o sentimento mais vivenciado pelos respondentes que tiveram um pai ausente, totalizando percentual de 92,3%. Por fim, um número que chamou bastante atenção na pesquisa é o percentual de pessoas que já tiveram sentimentos de ideação suicida, 61,6%, ou seja, mais da metade das pessoas que responderam à pesquisa já tiveram em algum momento a ideia de cometer o suicídio. Por fim, um número que chamou bastante atenção na pesquisa é o percentual de pessoas que já tiveram sentimentos de ideação suicida, 61,6%, ou seja, mais da metade das pessoas que responderam à pesquisa já tiveram em algum momento a ideia de cometer o suicídio. Prezados ouvintes, estamos se encaminhando para o resumo da análise final dos dados levantados. Após a análise dos dados levantados em pesquisa, percebe-se que a ausência paterna na infância influencia diretamente no desenvolvimento e, consequentemente, na fase adulta dos indivíduos que padeceram dessa ausência. Essa ausência acarreta, na maioria dos casos, sentimentos de abandono, rejeição, culpa e principalmente tristeza. Essa quantidade de sentimentos ruins pode desorganizar tanto o emocional do indivíduo que muitos podem cogitar cometer suicídio. Definitivamente, a ausência paterna na infância é um dos fatores preponderantes para a desestabilização da saúde mental e, consequentemente, do futuro e da vida adulta de uma pessoa.